Muito bem, então vamos voltar aqui para a última parte da nossa aula, né? Para a gente concluir aqui. Deixa eu compartilhar de novo com vocês a tela. Então, agora vamos para a prescrição. A prescrição, o direito do consumidor está prevista no artigo 27 do CDC, né? E ela é considerada, como vocês já sabem, né? No caso aqui, é a perda de direito de ação no direito do consumidor para ajuizar ações visando a reparação de danos causados nas relações de consumo. Como eu tinha falado na parte anterior da aula, né? Geralmente a prescrição está mais associada à questão do fato do produto ou do serviço. Então, aqui vai ser a perda do direito de ação no direito do consumidor. Em geral, o cabimento, né, da prescrição vai ser para os casos de fato do produto e fato do serviço, em que ocorram danos materiais, morais ou estéticos. Mas também é possível nos casos resultantes de vício do produto e do serviço em que tenha ocorrido dano moral. Então, vamos encontrar a prescrição ocorrendo aqui para os casos mais comuns do fato do produto ou do fato do serviço. E também é possível, né, em algumas situações que vão ser ajuizadas, vício do produto ou vício do serviço também é possível, né, usar os prazos de prescrição ou prazo padrão estabelecido pela lei. Observação, né? No caso, observação importante, porque eu falei de danos morais, né? Mas no caso de danos materiais fica a dúvida, né? Se é possível ou não que ocorra prescrição nos casos de vício. Então, nos casos de danos materiais, há consenso de que a prescrição ocorre no caso de fato, mas há controvérsias no caso de vício, já que para a maioria da doutrina, danos materiais causados por vício já estão cobertos pelos prazos decadenciais do artigo 26 do CDC. Então, nestes casos, a prescrição atinge a pretensão, que é a exigibilidade do direito, e não o direito em si. Então, vai poder ser mantido lá o direito no caso da decadência, né, dentro dos prazos de decadência, mas isso não interfere aqui na questão, não vai ser contado, né, como prescrição, já que aqui não aconteceria esse tipo de situação, né? Ela já estaria mais ou menos abarcada pelos prazos decadenciais. Então, por isso que eu mencionei, né, que seria no caso de dano moral, lá no vício, porque no caso de dano material não seria hipótese de prescrição, mas sim de decadência, já que as soluções são extrajudiciais. E aí, então, vem o artigo 27, né, na sua determinação, que prevê, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, o que temos aqui é o prazo padrão de 5 anos, independentemente de serem bens duráveis ou não duráveis, é um prazo só. E aí, quando começa a ser contado o prazo, a partir do momento em que se conhece o dano e a sua autoria. Então, aqui não basta ter um requisito, tem que ter os dois para começar a contar o prazo de 5 anos de prescrição. Há que se conhecer quem praticou o dano, né, a sua autoria, e há que se conhecer do dano sofrido. Então, a partir da data em que se tomou conhecimento do dano e de que se conheceu o autor do dano, começa a contar o prazo prescricional de 5 anos. Se não, esse prazo vai ficar ali ainda, né, sem ser iniciado. Só começa a ser contado quando esses dois elementos estiverem juntos. Quando se descobrir quem foi o autor do dano e se tomar conhecimento da ocorrência desse dano. Então, né, só levando em consideração aí essas observações, né? O prazo começa a ser contado a partir do momento do conhecimento do dano e da sua autoria. Pelo conectivo I ou E, né, o prazo só começa a correr a partir do momento da convergência dos dois elementos mencionados pela lei. Então, eles têm que estar juntos aqui, tanto o conhecimento do dano quanto a sua autoria. Se só um deles ainda estiver, né, ali determinado e o outro não, ainda não se começa a contar o prazo, só quando os dois estiverem ali bem determinados, quando se conhecer o dano e quando se sabe quem causou o dano. Aí, observações sobre essa questão da contagem do prazo. Mesmo que a lesão persista e seja contínua, o prazo começa a ser contado a partir do conhecimento do dano e da sua autoria, não importando a renovação da lesão no tempo. É a posição do STJ
nos casos de danos morais e estéticos contra o fabricante de cigarros. Então, mesmo que a lesão seja contínua, mesmo que ela seja persistente, o prazo continua sendo contado a partir desses dois elementos juntos, conhecimento do dano e da sua autoria. E aí não vai importar se isso vai sendo renovado com o tempo, certo? Nos casos de prescrição, segundo a observação, não é condição prévia a reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor. Deste modo, configurado o dano, o consumidor já pode exigir as medidas devidas judicialmente. Então, não é um caminho obrigatório você primeiro reclamar lá para o fornecedor para depois entrar com a ação judicial. Não, você pode entrar direto com a ação judicial aqui, não há problema nenhum nisso, certo? Aí, claro, vai ter as questões relacionadas à prescrição, mas isso não vai sofrer interferências, né, dessa questão da reclamação feita pelo consumidor fornecedor, que isso é questão lá da decadência, como vimos na parte anterior da aula. Aí temos outras regras que são derivadas do artigo 27 do CDC, porque temos a regra geral, que é prescrição de 5 anos, né? Mas vem a pergunta, o prazo de 5 anos é regra absoluta? Não, não é. Temos outros prazos que podem ser obedecidos aqui. O STJ já decidiu de forma reiterada que existem situações específicas em que o prazo prescricional pode variar, quase sempre para prazos menores. E algumas vezes, a gente vai ver aqui agora, em condições diferentes também. Diferente da regra lá do conhecimento do dano e da sua autoria, certo? Então, é importante levar em consideração esses prazos também, né, que são exceções à regra dos 5 anos, tal como está lá no artigo 27. Primeiro caso específico, é esse aí. Nos casos de pagamento de indenização por seguradora de automóvel e planos de saúde e seguro de vida em grupo, quando se deseja reaver parcelas pagas indevidamente, o prazo é de 1 ano, já que se entende que são casos de mero inadimplemento contratual e não de fato do serviço, incidindo nestes casos o Código Civil e não o CDC. Este prazo também é aplicado no caso da súmula 101 do STJ. Então, quando houver indenização por seguradora de automóvel, plano de saúde ou seguro de vida em grupo, né, são casos de seguradora de automóvel, plano de saúde e seguro de vida em grupo. E aí o objetivo aqui é reaver parcelas pagas indevidamente. Aí o prazo é de 1 ano, né, já que isso é inadimplemento contratual e não fato do serviço. Aí a referência à súmula 101 do STJ, então só mencionando o conteúdo dela, a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano, então já é uma decisão reiterada do STJ sobre isso. Já no caso das súmulas 291 e 427 do STJ, os prazos voltam a ser de 5 anos. Então, se as situações se enquadrarem nessas duas súmulas, o prazo prescricional volta a ser o padrão. Na súmula 291 do STJ, a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 anos. Então, nos casos de previdência privada, aposentadoria, né, na previdência privada, a ação de cobrança de parcelas de complementação vai ter prescrição de 5 anos. Já no caso da súmula 427, também do STJ, a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em 5 anos, contados da data do pagamento. Então, de novo, no caso de complementação de aposentadoria, esse prazo é de 5 anos, contados da data do pagamento deles. Segunda situação, segundo caso específico, em caso de morte de fumante e que esta morte resulte do vício em tabaco, o prazo prescricional de 5 anos começa a ser contado a partir da morte do fumante, quando os familiares ingressarão com a ação. Então, aqui é o dano que chega ao seu ponto máximo, que provoca a morte da vítima, né? E aí, se aqui temos o caso de pessoa viciada em cigarro, viciada em tabaco, e aí essa pessoa acaba morrendo por conta disso, o prazo é de 5 anos, só que ele começa a contar após a morte do fumante, né? E aí são os familiares que vão ingressar com essa ação. Então, veja que o prazo é de 5 anos, mas o termo inicial da contagem do prazo é diferente, vai ser a partir da morte da vítima. No terceiro caso, em caso de fumante que tenha sobrevivido a câncer de pulmão causado pelo vício em cigarro,
o prazo prescricional de 5 anos começa a ser contado a partir do conhecimento do câncer do pulmão. Aí não precisa da questão da autoria, porque já se sabe que foi o fabricante de cigarros que foi o autor do dano, né? Então, aí, nesses casos, você tem um fumante que sobreviveu. Ele não morre, ele vai ter o câncer de pulmão, mas ele vai sobreviver, vai conseguir se tratar e melhorar. E aí, nesse caso, o prazo prescricional é de 5 anos também, só que o termo inicial da contagem de prazo é diferente. Vai ser a partir da data do conhecimento do câncer de pulmão. Aí é o prazo prescricional que começa a contar a partir desta data. Quarto caso especial, né? Temos aí o prazo de prescrição será de 10 anos, em 3 situações específicas. Primeira, inclusão irregular do nome do consumidor em bancos de dados de cadastro de serviços de proteção ao crédito, SPC e Serasa. Então, nesses casos de inclusão irregular do nome do consumidor, nesses bancos de dados do SPC e Serasa, o prazo é de 10 anos de prescrição. Segunda situação, ação de prestação de contas proposta por correntista para obter informações sobre a cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Também o prazo aqui é de 10 anos para se buscar essa prestação de contas pelo banco, né? E o terceiro caso, né, que leva esse mesmo prazo de 10 anos, revisão de cláusula abusiva em contrato de plano de saúde e de cobrança indevida de tarifa de água e esgoto, sujeita à ação de repetição de indébito. Então, quando há cobranças abusivas em planos de saúde e nas tarifas de água e esgoto, isso sujeitos à repetição de indébito, aí você tem um prazo prescricional de 10 anos nessas situações. Quarta situação, né? Aí só lembrando, né, continuando desses prazos de 10 anos, todas essas situações usarão como base legal o artigo 205 do Código Civil, por serem casos de violação de relação jurídica contratual. Lembrando lá do artigo 205 do Código Civil, a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E aí o quinto caso, né, específico de prescrição aqui, trata da não renovação abrupta do contrato de seguro. É aquele caso do cliente, né, do segurado que está ali há vários anos com aquele seguro e, do nada, a seguradora interrompe o contrato, ela acaba com o contrato, ela encerra o contrato. Nesses casos, o STJ tem 2 posicionamentos possíveis, a depender da turma em que caia esse recurso especial. Na terceira turma do STJ, o caso é de responsabilidade extracontratual civil e o prazo prescricional seria de 3 anos, com base no artigo 205, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, que determina, prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Então, na terceira turma, o prazo prescricional é de 3 anos. Já na quarta turma, a situação é diferente, né? Na quarta turma, o prazo prescricional deveria ser mesmo de 1 ano, tal como prevê a súmula 101, com base no artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. E aí, a determinação é a seguinte: prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Então, aí, nesses casos da quarta turma, seria um prazo de 1 ano. Enquanto a segunda sessão do STJ não unificar esses posicionamentos, aí vai haver essas situações. Se um processo desses cai na terceira turma, o prazo prescricional é de 3 anos. Se esse processo cai na quarta turma, o prazo é de 1 ano, certo? Bom, terminou aqui, né? Esse é o assunto que termina aí para a nossa prova. Mas aí, antes de terminar a aula, né, deixa eu mostrar aqui o calendário de provas para vocês, né, de consumidor, com os assuntos e tudo mais. Então, na próxima semana, nós vamos ter a nossa prova, a nossa segunda avaliação. Como eu já tinha dito a vocês, ela vai ser online, né, ela vai ser remota de novo, então vocês não vão precisar ir para a CEUNI para fazer a prova. Vão fazer a prova online de novo, vai ser pelo Google Forms, igualzinho que foi a primeira prova. E aí eu vou deixar o prazo para vocês das 6 horas até as 22 horas, né? Então, das 6 horas da tarde até as 22, tem aí, vocês vão ter o tempo suficiente para fazer a prova, né? E aí, então, os assuntos são esses, né? A relação jurídica de consumo, a partir de onde começamos no segundo bimestre, conceitos de fornecedor, produto e serviço, vício do produto e do serviço, fato do produto e do serviço,
Decadência e prescrição, essa parte da intervenção de terceiros eu não falei, mas a ação de regresso eu falei na aula passada. Então, não vai cair aí a intervenção de terceiros, mas decadência, prescrição, ação de regresso vão cair. Esses são os nossos assuntos para a segunda prova, e ela vai ser novamente toda de marcar X, né, com 10 questões, né, como foi a primeira prova. Né? E aí vocês vão ter essa segunda prova na próxima terça-feira, certo? Quem faltou a primeira prova ou quem vai faltar por acaso a segunda prova vai ter a reposição no dia 14. Também, né, na mesma situação, das 6 às 22 horas, a prova vai estar disponível para vocês e também vai ser online, porque se a primeira prova e a segunda são online, a reposição vai ser também. Aí a reposição vai ser dos mesmos assuntos da prova que você perdeu na data normal. Então, primeira prova ou segunda prova. Vai ser no formato remoto, vai ficar lá disponível o link para você pelo Google Forms. Agora, atenção à última prova, a do dia 21, né? Dia 21, na terça-feira, né? Vai ser a final, vai ser no horário da aula, das 8h30 às 10h. Eu posso, dependendo, né, colocar mais cedo também, ali no primeiro horário, dependendo. Se os alunos que forem fazer a final não forem os mesmos da professora Moacira, eu posso colocar no primeiro horário, não tem problema, mas vai ser só o tempo ali da aula mesmo, né? Tipo 6h40, 8h20, 8h30 às 10 horas. E a prova é presencial, porque na prova final, a prova tem que ser em formato físico, né? Porque é uma prova presencial, agora na volta ao presencial. Então, no dia 21, se alguém por acaso for para a final, a prova é presencial. Vai ser a nossa única prova presencial, né? Porque as outras são todas remotas. Certo? E aí os assuntos da prova final são todos os assuntos do semestre, né? E aí vai ser a prova de marca X, uma parte e a outra VUF, né? Como eu sempre faço das minhas provas finais. Nas outras, segunda prova, reposição, 10 questões, todas de marca X, né? E aí com horário bem estendido para vocês pelo Google Forms, das 6 às 10 horas. E o trabalho, né? Os trabalhos vocês me mandam até hoje, né? Meia-noite, pode mandar para o meu e-mail que eu estou recebendo aí dos trabalhos, tá bom? Ficou alguma dúvida aí, gente? Ficou não, professor. Tudo certo então, né? Tudo certo. Beleza. Então, eu vou deixar vocês aí com o trabalho de direito do trabalho, né? Tudo tranquilo, professor. A chuva começou de novo. Oi? O trabalho que está endoidando a gente. Pronto. Então, vou deixar vocês fazendo aí o trabalho, terminando. E os assuntos da prova vão ser só até aí, né? Prescrição, decadência. E a ação de regresso eu falei na aula passada, então, basicamente, já falei sobre isso. Só não vai cair a parte da intervenção de terceiros. Certo, gente? Então, boa noite para vocês. A gente se vê por aí. E próxima semana não precisa ir para a aula, para a sala de aula, porque a prova é remota de novo. Se liguem nisso, tá? Professor, e a ata? A gente vai precisar assinar? Eu vejo com vocês, porque eu vou estar indo para a CEUNI outros dias por causa das bancas, né? Aí eu vejo com vocês, no dia que vocês estiverem lá, tipo uma quarta-feira ou uma segunda-feira, eu vejo com vocês para vocês assinarem. Ou na quarta-feira seguinte à prova, provavelmente na quarta depois da prova, no dia 8. Eu vou dar uma passada na CEUNI, eu posso passar lá e vocês assinam a ata, certo? Ah, ótimo. Combinado. Tá certo, professor. Tranquilo. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.